Bem-vindo, colega dentista. Vale a pena atender convênio no consultório odontológico? Eu sou Gabriela Brizol, dentista, dona de 3 consultórios odontológicos, e eu tô aqui para ensinar dentistas a terem lucro, que querem ter lucro todo mês, tá? E aí, será que vale a pena a gente atender convênio no consultório odontológico? Eu vou ligar aqui pelo Instagram também, para eu poder falar lá também. Então, será que vale a pena atender convênio no consultório odontológico? Essa live, ela é específica, eu vou fazer algumas lives aí essa semana, e são direcionadas para você, dentista, dono de consultório, que quer aprender comigo estratégias e práticas para você ter lucro todo mês no seu consultório, tá? E hoje eu vou falar sobre se vale a pena ou não você atender convênio no seu consultório odontológico, você ou algum dentista parceiro, tá? Eu, na verdade, recebi, né, várias perguntas sobre convênio, vários dentistas, já dentistas mentorados ou que me acompanham aqui no Instagram, atendem alguns convênios, né? Alguns não atendem, outros ainda atendem, e gera um pouquinho assim de dúvida, né? Gera até uma certa generalização, como se todos os convênios, ou planos de saúde, ou parcerias fossem iguais. E elas não são iguais, tá? Existem diferenças aí entre os convênios, planos de saúde, parceria, que é importante a gente conversar sem preconceito, sem julgamento, sem pré-julgamento, porque a gente precisa avaliar cada situação de maneira individual, né? E muitos, assim, eles podem estar assim porque, às vezes, alguns convênios, a maioria deles, paga muito pouco por determinados procedimentos. E aí a gente olha somente aqueles ali e generaliza, né? Ah, todos os convênios são ruins, todos os convênios pagam pouco. E nem sempre, desculpa que alguém fez uma ligação aqui, pronto, já está voltando. E nem sempre é assim que acontece. Então, a gente precisa entender a situação individual de cada dentista, a situação de cada clínica ou consultório de maneira individual, porque nem todos são iguais. Para alguns faz sentido, para outros não faz sentido realmente, tá? E não generalizar também todos esses convênios, eles não são todos iguais, né? E o que que acontece? Muitos dentistas podem estar pensando assim que é, tem tinha aquela imaginação, né, antes de entrar, que todo mundo que fosse trabalhar na área da saúde teria o mesmo patamar, por exemplo, de ganhos do que os dentistas que ele conhecia antes de entrar no mercado de trabalho. E na verdade é que muita coisa não é assim, né? A saúde, a odontologia, ela é um serviço essencial, né? Então, a odontologia ela está presente na sua a clínica geral, a prevenção, também posto de saúde, né? Então, isso ele também é essencial para a população, a gente sabe disso, né? Então, muita coisa já é fornecida no sistema público de saúde. O que acontece? Hoje a gente tem um gap muito grande entre a odontologia de qualidade e a odontologia no serviço público, tá? E não só no serviço público, mas em clínicas mais populares, por exemplo, onde o atendimento é em alto volume, com baixo controle de qualidade. Nem todas são assim. Novamente, a gente não pode generalizar, tá? Mas é de senso comum isso, a gente tem que cuidar até um pouquinho, até porque nem todo serviço público é ruim também, certo? O que que acontece? Quando a gente baixa muito o custo, como no sistema público, nas clínicas populares, alguma coisa levou à redução desses custos, né? Pode ser material de baixa qualidade, baixo tempo de atendimento, onde você não consegue fazer tudo como você gostaria, tá? E isso baixa muito o preço. Quando a gente vai assumir, atender um convênio que baixa pouco, no seu consultório odontológico, o que que acontece?
Muitas vezes você quer, no seu consultório, fazer a tua odontologia de qualidade, aquela que você aprendeu, que você gosta, que foi por isso que você montou o seu consultório, foi para atender daquele jeito, fazendo aquilo que você aprendeu. Só que o que acontece? Muitas vezes, pela falta de movimento, às vezes no consultório, ou porque você acha que você quer atrair muitos pacientes, você precisa formas de captar paciente, você acaba atendendo pelo convênio, acaba fechando alguns convênios. E aí o que acontece? Quando você faz isso por necessidade, porque você quer divulgar o teu trabalho, você acaba atendendo convênio. Oi, Dayara, bom dia, bem-vinda, tá? Quando você acaba atendendo aí, né, convênios, para atrair pacientes, às vezes você consegue isso, de aumentar o volume de paciente dentro do consultório. Só que o que acontece? Esse paciente de alto volume que está pagando para você através do convênio, normalmente o convênio paga muito pouco. E ele te coloca numa situação onde até refém desse tipo de paciente. Por quê? Porque daí você já se comprometeu com o tratamento, né? E aí você vai receber pouco pelo tratamento, porque o convênio normalmente paga pouco, e você está lá com a impressão de que o consultório está indo bem, porque você tem volume de pacientes, tá? E aí que a gente entra aqui, né, em conflito, porque aprender a trazer pacientes para o consultório, a gente não aprende, nem na faculdade, nem numa especialização. Então, a gente acaba, às vezes, refém desse mercado de trabalho, porque quando a gente faz a faculdade e a especialização, nós nos formamos essencialmente técnicos e bons técnicos. E aí, por nós acharmos assim, não, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso da minha vida, acabo montando uma empresa, montando um consultório. E aí que forma um gap enorme, porque na verdade você não entende de empresa, você não entende do que significa cuidar de uma empresa ou de um consultório. Você sabe o quê? Executar muito bem a parte técnica. Mas essa parte técnica, ela é um pedaço da empresa. Ela é um pedaço do consultório. Claro que para você é o mais importante, porque foi por causa disso que você montou o consultório. A parte técnica, que é o que você sabe, é o que você faz bem, é o que você gosta, é o que você na faculdade aprendeu através dos seus professores, que é o essencial para montar e ter um consultório de sucesso, né? Então, na faculdade, quando a gente entra na faculdade, a gente vê o quê? Os nossos professores formados naquilo que eles estão ensinando, formados em odontologia, nos ensinando odontologia, e a gente vê o quê? Eles numa posição, muitas vezes, ganhando bem, né, com um status social, trabalhando em consultório ou clínica que dão dinheiro para ele. E muitas vezes não é bem assim. Muitos professores até possuem um consultório odontológico, mas a fonte de renda deles não vem do consultório. Vem do quê? Da parte acadêmica. Ele é professor, ele ganha para isso, né? Ele ganha para te dar aula. Então, às vezes a gente acha que aquele status, aquilo que o professor conquistou com a odontologia, vem do consultório dele, e muitas vezes não é, a maioria das vezes não é, principalmente universidade pública, né? Nas universidades públicas, o professor normalmente ele é o quê? Concursado, e ele nem poderia estar exercendo algo fora da universidade. E a maioria exerce, né? Mas normalmente não poderia, principalmente os professores de universidade pública. Quando é professor de universidade particular, eles conseguem, né, conciliar um consultório com dar aula numa faculdade ou numa especialização. Mas entende, ele ganha para dar aula, né? E muitas vezes não é do consultório que vem a grande renda dele. Só que o que acontece quando ele está dando aula? Parece que é através da odontologia dentro do consultório que
ele tem aquela fonte de renda. E uma outra coisa importante, assim, é que os professores, eles têm, por ser professor, eles já têm muito forte o quê? A autoridade, né? Então, assim, o que que acontece? Quando um professor monta um consultório odontológico, uma clínica odontológica na sua região onde ele dá aula, o fato de ele ser professor, muita gente indica paciente para ele. Então, ele, na verdade, não precisou desenvolver algo que, se você, dentista, aluno, montar um consultório, vai ter que aprender a desenvolver, que é o que? Captar paciente. Então, esse professor, quando ele monta um consultório, os próprios alunos de outra cidade indicam para ele, os próprios outros professores indicam para ele, a própria universidade, onde que é uma forma de captar paciente à universidade, né? As pessoas que não têm condições financeiras ou não querem investir vão para ser atendidos numa universidade. E quem não é atendido ali, por algum motivo que seja, busca ser atendido por quem? Pelos professores, não pelos alunos. Então, o professor mesmo, ele tem muitas fontes de paciente que não precisou aprender a divulgar. Então, isso cria uma confusão, às vezes, até na mente dos alunos dentistas que se formam, porque ele acha que ele quer aquilo que o professor tem, mas ele não tem a condição que o professor tem, porque ele não é professor, ele não se formou para isso, ele se formou para ser técnico dentista, realmente, exercer a odontologia. Então, ele não aprende a captar paciente, né? E ele não quer dar aula, né? Ele quer exercer a odontologia, tá? Isso é uma coisa que é complicada. E a outra coisa é o seguinte, aí vendendo essa imagem de que o dentista ganha bem, de que tem espaço para todo mundo, de que a odontologia é essencial. O que aconteceu no Brasil? Nós temos uma quantidade absurda de dentistas formados. Uma quantidade absurda de dentistas formados. Né? Eu acho que nós somos hoje, no mundo, o Brasil, o país que mais tem dentista pela proporção, em proporção à população. Tem muito dentista formado. Mas por que nós não temos a melhor saúde bucal do mundo? Porque a maioria dos dentistas formados não são formados com odontologia de qualidade, porque tem muita universidade e a qualidade baixou de formação. E a outra porque todos os dentistas ou entram no sistema público ou querem atender um público, montam seus consultórios, querem atender às vezes um público muito elitizado, mas não aprendeu a captar esse público e ficam concentrados em grandes cidades. Né? Então, nós temos assim, um problema gigante. E não é porque não tem paciente para atender. O que falta, às vezes, é o próprio dentista entender que, se ele ficar apenas preocupado em atender, ele não vai aprender a ter um consultório odontológico de qualidade, que dê sucesso, que dê lucro todo mês, que te traga satisfação, porque você pode amar a odontologia, mas se você não ganhar dinheiro com isso, você vai ter que buscar alternativa, você vai deixar de amar, você vai virar um dentista frustrado, preocupado com concorrência, preocupado com o preço, baixo preço que você cobra, você acaba baixando o seu preço, porque você acha que é assim que você vai atrair paciente, e isso é um problemão, tá? Isso é um problema porque coloca o dentista numa situação onde ele é um excelente dentista, mas ele não tem paciente. Ele começa a questionar, será que ele é tão bom? Ou ele tem paciente em alto volume, mas ganha pouco, né? Que é a situação, às vezes, do convênio, onde o dentista, às vezes, acaba buscando convênio, porque ele acha que ele tem que trazer paciente para o consultório. Só que o convênio paga pouco. E aí, aqui, o que eu quero desmistificar? Nem sempre o convênio paga pouco, tá? E é isso que eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Se você está gostando aqui desse conteúdo, tá? Eu te convido, você precisa se inscrever na nossa jornada LTM, tá? Serão 3 aulas online gratuitas, não tem custo, dia 2, 4 e 6 de outubro, coloca na agenda, tá? Anota na tua agenda para você não perder, onde eu vou ensinar dentistas, donos de consultório,
o melhor caminho para ter lucro todo mês no consultório odontológico, tá? Para isso, basta você entrar lá na minha bio, vai ter um link, não vai ficar disponível, é somente para quem entrar lá no meu link e ter acesso a essas 3 aulas, que é completamente online, gratuita, tá? Não tem custo, não. Onde eu vou te ensinar o caminho, a jornada, para você ter lucro todo mês no consultório, tá bom? Se você gosta desse conteúdo, já aproveita, entra lá, que serão 3 aulas fantásticas para você, de maneira definitiva, ter lucro todo mês no consultório odontológico, tá? Por quê? Porque eu valorizo a odontologia. Eu sou dentista, sou formada, tenho 2 especialidades e exerço as minhas especialidades. Mas, ao longo desses anos todos, que eu já montei 6 clínicas ou consultório odontológico, de perfis diferentes, em localidades diferentes, com especialidades diferentes, e eu já entendi que existe um caminho para nós, dentistas raiz, eu chamo de dentista raiz, dentista especialista que exerce a sua profissão, quer exercer a sua especialidade, né? Mas já entendi que só isso não é o suficiente. A gente acaba à mercê a gente acaba à mercê do mercado da odontologia, né? E hoje o que acontece? Existem clínicas grandes, onde as pessoas são muito bem treinadas, com muitas técnicas de marketing, de venda, né? Que se a gente não entender o que a gente precisa fazer de diferente para se destacar, para ter lucro, a gente acaba ou frustrado, falindo o nosso consultório, vivendo uma vida que a gente não queria viver quando a gente escolheu a odontologia, a gente queria exercer com amor, mas que quer ter um padrão de vida que vem dessa odontologia que a gente aprendeu e que a gente quer exercer. Se a gente não aprender essas outras habilidades, a gente não consegue isso. E aí acaba o quê? Às vezes atendendo convênio, atendendo em outras clínicas populares, recebendo pouco, tá? E frustrando e baixando também a qualidade aí do nosso atendimento. Então, isso não é dessa forma que eu acredito que a gente tem que conduzir e ter um consultório. Se você montou um consultório particular, você não pode entrar nessa realidade, tá? E para não entrar nessa realidade, você precisa entrar lá na nossa jornada LTM, tá bom? Se vocês estão assistindo aqui ao vivo, pessoal, quem atende convênio aí? Diz aí para mim, eu atendo, eu não atendo, né? Quem atende convênio no consultório? Ou quem tem outros dentistas, parceiros que atendem convênio no seu consultório, tá? Quem atende aí convênio, tá feliz com o convênio? Tá feliz com o que venha, com o ganho financeiro do convênio? Isso aí é uma coisa importante a gente pensar, né? Porque às vezes o convênio traz volume, mas às vezes esse volume traz um grau de problema de atendimento e pouco lucro que não vale a pena. Então, o que acontece? Não vamos generalizar. Primeira coisa, cada convênio é uma realidade, tá? Cada consultório ou clínica odontológica também é uma realidade, tá? Então, é claro que no particular você ganha mais, você lucra mais, porque você vai cobrar mais e você vai receber à vista ou no parcelado no teu cartão, né? E você já aprendeu a precificar correto. Se você não aprendeu a precificar correto, participa da nossa jornada LTM, dia 2, 4, 6 de outubro, porque a gente vai ensinar todo o passo a passo para você aprender a precificar de maneira correta o seu trabalho. Muitas vezes até o dentista fica assim, mas eu aprendi a precificar, mas ficou muito caro. Eu não consigo vender isso para o meu paciente, eu não consigo falar esse preço, eu fico nervosa, eu fico insegura de falar sobre esse valor para o meu paciente, por isso eu acabo não fechando, né? Não tem problema, é assim mesmo. Eu entendo essa dificuldade, principalmente se você não sabe precificar. A insegurança vem de você não ter se preparado também para entender os números do teu consultório. E tá tudo bem. Se você tem essa dificuldade, entra lá no nosso evento, na nossa jornada LTM, semana que vem, dia 2, 4, 6, não, dia 2, 4 e 6 de outubro, o link tá lá na minha bio,
tá? Não vão perder porque vai ter todas essas orientações, estratégias de maneira bem individual para cada tipo de consultório e especialização, tá bom? Escureceu aqui, certo? E as ferramentas que você precisa para isso, o que você precisa entender, o que você precisa ter para saber precificar correto, passar o preço para o paciente, se sentir segura para isso, tá? E fechar bons pacientes particulares. Agora vamos voltar um pouquinho para o convênio, tá? Convênio, gente, tem convênio bom, convênio ruim. E tem aquilo que você atende, que você não atende pelo convênio. Vamos supor que você atende pelo convênio X, eu não vou falar nomes aqui, tá? Atende por um convênio X, que paga super pouco pela profilaxia e fluoro. E aí você está lá recebendo uma quantidade mínima e ocupando a tua cadeira, ocupando a tua estrutura, a tua equipe para atender esse paciente. Se esse mesmo convênio, tá? Que você atende, não cobre a tua especialidade, aquela que você realmente atende, que você quer pacientes, que te paga melhor, que é um ticket mais alto. Mas esse público do convênio que você faz a profilaxia e a limpeza precisa dessa tua especialidade, se é o mesmo público, até você pode cogitar a possibilidade de atender esse convênio para que ele sirva de porta de entrada para pacientes fazerem aquele teu convênio, aquela tua especialidade na qual você é especialista, você vai ganhar mais. Se esse convênio serve de captação para isso, ok, mas aí você tem que ter estratégia para atender esse convênio, esses pacientes. Todo paciente que vem desse convênio, você deve mostrar para ele que ele precisa do teu tratamento. Se ele realmente precisa, lógico, sempre de forma muito ética, porque senão o paciente percebe, se sente enganado e você se sente enganado. Então, a gente não está falando desse tipo de situação, tá? Não está falando o quê? Um paciente que vem de convênio, que pague pouco para essa entrada, mas que é o mesmo público da tua especialidade, você sabe que ele precisa. Então, ele vai vir para o teu consultório, você vai o quê? Oferecer e mostrar para ele que ele precisa daquele outro tratamento que o convênio não cobre. E aqui você vai fazer o quê? Já oferecer e já mostrar para ele a importância. Talvez na primeira vez ele não faz, mas na segunda ele vai lembrar de você e vai fazer esse tratamento com você. E aí o que ele vai pagar lá na tua especialidade cobre aquilo que ele não pagou quando ele veio fazer, às vezes, uma profilaxia ou limpeza. Então, você tem que ter estratégia para atender o convênio. Não é simplesmente atender a fazer volume. Não. Você não precisa atender a especialidade através do convênio. Não deve atender a especialidade através do convênio. Tá? Agora, existem alguns convênios, por exemplo, que o paciente te paga particular e ele recebe reembolso. Tá? Os médicos fazem muito isso do reembolso. A gente explora muito pouco. São convênios excelentes. Por quê? Porque a gente recebe particular e o paciente paga para um dentista particular, mas ele consegue reembolso do valor que ele pagou. Isso é um convênio excelente para a gente ter no consultório. Excelente, tá? Outros convênios, por exemplo, são parcerias. Isso existe bastante e dependendo da parceria, compensa também, tá? O que seria um convênio de parceria? Convênio de parceria é quando você fecha, por exemplo, isso acontece muito em cidades onde a gente tem muita indústria, tem mais fábrica, indústria. Normalmente, esses pacientes têm algum convênio, e aí o que você pode fazer? Uma parceria, que você pode falar, eu atendo isso, isso e isso através de um desconto ou de um preço, uma tabela especial para essa empresa, para essa escola, mas é só aquilo que está dentro da tua tabela. A tua especialidade, que é a tua base, onde você vai ganhar mais, é aquilo que você faz bem, que é o teu foco de divulgação, você não vai atender pelo convênio. Só que tem que fazer sentido, por exemplo, se a tua base é odontopediatria, né, que é o que você quer, são atender crianças, não vale a pena você, às vezes, fechar uma parceria com uma indústria, sei lá, né? Por quê? Porque ele só tem adulto.
Agora, com uma escola, de repente, já compensa. Então, mesmo para atender convênio, você precisa ter estratégias para isso, tá? E aí, esse convênio também tem que fazer sentido para a tua especialidade. E a tua especialidade, você não vai atender pelo convênio. Você pode, inclusive, por exemplo, para profilaxia, procedimentos mais simples, ter alguém que faz no teu consultório para você. Você pode pagar por hora, você pode pagar por período para essa pessoa atender. Porque normalmente a porcentagem para convênio não faz sentido, né? Não faz sentido, já paga pouco, se fizer porcentagem, dá prejuízo para o consultório, tá? Então, mesmo quando for convênio, nem todo convênio é ruim, não vamos generalizar, a maioria é, mas se você tiver uma forma estratégica, souber escolher ou até negociar com o convênio, principalmente em cidades menores, você tem mais poder de barganha para isso, tá? Porque eles querem dentista naquela especialidade, eles querem oferecer para os funcionários isso. É uma grande vantagem, tá? Só que você tem que trazer isso de maneira estratégica, porque se você atender todo mundo pelo convênio, qualquer especialidade pelo convênio, você vai se afundar no prejuízo no consultório. Você vai, aquela odontologia que você quer atender, você não vai conseguir exercer. Isso vai te deixar o quê? Frustrado. E ao longo do tempo, o que vai acontecer? Você não vai ficar feliz com o teu consultório. Você não vai ter lucro no teu consultório. E isso, aos pouquinhos, vai minando o teu atendimento. Você vai começar a ter um volume, você vai ver que não está valendo a pena, você começa a ficar frustrado, e daqui a pouco começa que você, que tinha aquela especialidade, que era bom naquilo, começa a fazer o quê? Errar no consultório. Começa a ter muito retrabalho. E aí começa a se frustrar. E isso é uma bola de neve, tá? Então, dentistas, quem está numa situação como essa, tem algumas pessoas aqui, se você atende convênio, manda aqui, ó, eu atendo, ou eu não atendo, tá? Uma ligação aqui no celular. Para quê? Para que a gente consiga de maneira ajudar mesmo, tá? Os dentistas que atendem ou não a terem um consultório que lucra todo mês. Se você está nessa realidade, se você tem essas dificuldades, esse dia a dia no teu consultório, você precisa entrar na nossa jornada LTE, tá? A nossa jornada vai acontecer, são 3 aulas, online e gratuito, onde eu vou te mostrar um caminho, estratégias para você colocar em prática no teu consultório, para você ter lucro todo mês. Então, se você está nessa situação de atender ou não convênio, essas aulas são para você. Se você atende e percebeu que está trazendo problema, talvez está faltando estratégia no seu atendimento de convênio. E talvez o convênio que você atende não é bom, tá? Agora, se você não tem paciente, está cogitando fechar convênios para trazer paciente para o teu consultório, você não pode perder a nossa jornada. Lá a gente vai falar exatamente sobre como você vai trazer pacientes para o teu consultório para ter lucro todo mês, tá? E aí nem sempre é através do convênio. Existem outras formas, tá bom? Então, não é fácil, tá? Mas eu te garanto que é mais fácil do que cursar odontologia. É um caminho mais difícil você já fez, que foi fazer odontologia, tá? É mais difícil você já sabe. Então, o que você precisa agora é criar essas habilidades, entender e aprender ferramentas para conseguir botar em prática no teu consultório, para você ter aquele sucesso que você queria com a odontologia. Porque quando você montou o teu consultório, você montou porque aquilo era que talvez você nem tenha montado com o propósito do lucro, né? Muitos dentistas às vezes montam porque é aquilo que eles fazem bem, tá? É o que você faz bem, é o que você aprendeu a fazer. É o que você quer fazer, você quer ir lá trabalhar. Você quer ir lá exercer aquilo que você aprendeu. Muitas vezes você nem pensou em quanto você queria ganhar quando você montou. Só que depois que você montou, os problemas aparecem, né? Se você começa a ver que se você não tiver lucro, se você não ganhar bem, você não consegue fazer essa odontologia que você aprendeu. Você vai estar sempre com problemas a resolver. Então, esses problemas a resolver é que vem de habilidades que a gente não aprendeu nem na faculdade, nem na especialização. E é por isso que você precisa entrar lá na minha bio,
clicar no link, participar da nossa jornada LTM, dia 2, 4 e 6 de outubro, onde eu vou te ensinar estratégias práticas para você definitivamente aprender isso que a gente não aprendeu na especialização, né, na faculdade, que é como que você resolve esses problemas, uma vez que não vem da área técnica, vem de você aprender a habilidade de captar pacientes, de divulgar teu consultório, de saber precificar corretamente, de saber vender isso para o teu paciente, de saber fidelizar os teus pacientes, de entender as contas do teu consultório, de entender como é que você tem uma equipe, quem é a tua equipe, como ela deveria montar a tua equipe, como treinar, como motivar, como ter uma equipe por muito tempo que seja eficaz. Tudo isso, sobre tudo isso a gente vai falar lá na nossa jornada LTM. Então, se você tem consultório odontológico, você não pode perder, tá bom? Por hoje é só, qualquer dúvida me mandem, tá? E não deixem de ir lá clicar e participar da jornada, onde a gente vai trazer estratégias práticas para você resolver todas essas questões de maneira definitiva no teu consultório. Tá bom? Beijo grande, bom começo de semana aí para vocês.